Eu entrevisto o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e pergunto: o senhor recebeu propina da Odebrecht? O senhor recebeu propina da Odebrecht? Não, de jeito nenhum. Eu, Paulo Henrique, você sabe que nessa questão toda da Lava Jato, eu fui citado 2 vezes e teve 2 casos arquivados. Eu comecei a fazer política como garoto no movimento estudantil. Presidente da UNE? Presidente da UNE, defendendo projetos. Eu não sou um patrimonialista como esse pessoal que tem conta na Suíça. Eu moro num apartamento alugado no Rio de Janeiro. Então eu vou mostrar novamente nesse caso. Agora, me estranha muito que o Jornal Nacional tenha colocado ontem uma matéria em que sumiu Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin. E engraçado que eles falam de Caixa 2, mas eu nunca vi Caixa 2 na Suíça, no caso do Serra. 23 milhões de dólares. No caso de Aécio também, que falam da obra do centro administrativo. Jornal Nacional, eles sumiram. Sumiram. Então eu acho primeiro o seguinte, a seletividade da cobertura da imprensa é impressionante. Agora, eu tenho certeza que no meu caso vai acontecer o que houve nos 2 processos anteriores, o arquivamento. E como é que o senhor explica que a lista do procurador-geral, Janot, tenha vazado para a Globo e a tempo de pegar o Jornal Nacional? Não, isso é que eu acho absurdo, porque veja bem, devia divulgar tudo. Divulgação de tudo, todos os nomes. Como é que O senhor é a favor, inclusive, da abertura do sigilo? O sigilo, total, total. Quem não deve, não teme. Agora é impressionante, a Rede Globo pega, faz uma divulgação seletiva, a gente sabe que são muitos nomes a mais, e não coloca nenhum figurão do PSDB. Essa é a minha reclamação. Parecia uma lista para atingir a esquerda. Botaram lá o Jorge Viana, o Tião, o Pimentel, o meu nome. E na frente... É inaceitável, porque todo mundo conhece as histórias. Que o nome do Serra, do Alckmin, que também tem obras aqui no Rodoanel. Aqui em São Paulo, a gente fala Robanel Tungano. Rodoanel Tungano. É, aqui em São Paulo é assim. No nosso caso, o que houve, eu vou mostrar isso novamente, foi financiamento empresarial. Era uma coisa, inclusive, que a gente devia ter resolvido já no primeiro ano do governo do Lula. A gente tinha que ter feito uma reforma política e proibido o financiamento empresarial. Feito financiamento público. Isso foi um erro nosso lá atrás. Agora, no meu caso, eu não tenho preocupação nenhuma. Você sabe que quem não tem rabo preso, fala. Eu estou sempre enfrentando os caras, fui lá para cima do Moro. Eu falo muito isso porque quem tem rabo preso não tem coragem de fazer enfrentamentos que eu faço. Eu tenho certeza que esse processo, se existir, porque eu não acredito no que vem da Globo assim, vai ser arquivado como foram os outros. Agora, e como é que o senhor explica que também no caso da Operação Lava Jato não existe tucano nenhum? Parece que a metodologia usada pelo Jornal Nacional se reproduz aquilo que sai da Operação Lava Jato. Tucano não vem ao caso. Não, é impressionante. O Poder Judiciário como um todo, a partir do próprio Moro, lá em Curitiba, mas o Supremo Tribunal Federal. Né? É completamente diferente. A proteção a Aécio Neves é uma coisa impressionante. O Aécio foi delatado quantas vezes, Paulo Henrique? Você sabe aqui de cabeça, não? Né? Não há. Mas mais de 10 vezes. Já perdemos a conta. Mais de 10 vezes. Desde quando ele começou a ser chamado de o mais chato. O mais chato, lembra? Lembro. Agora eu volto a dizer, tem uma diferença aqui entre corrupção, no caso concreto, a acusação com tucanos. Quando eu estava falando do Serra, porque veja bem, eu nunca vi, porque Caixa 2 é uma coisa que acontece em campanha. E vai na velocidade. Eu nunca vi Caixa 2 na Suíça. A menos que ele seja candidato a vereador em Genebra. Então, a mesma coisa eu vejo também quando a imprensa publica, no caso do Aécio, diz a Caixa 2 para o Aécio. Não era Caixa 2. Ali era corrupção da obra do centro administrativo. Então é uma cobertura completamente enviesada por parte da imprensa, mas também por parte do Poder Judiciário. É impressionante a seletividade desse pessoal. Agora, vai ficar muito difícil eles continuarem essa ofensiva contra o Lula, no meio dessa divulgação desses nomes todos, e sem fato concreto em cima do Lula. Eu acho que cada vez mais eles vão ter dificuldade em continuar essa perseguição contra o Lula. E o que é que o senhor achou da reação do Lula na passeata, na manifestação aqui em São Paulo, contra a Previdência? O Lula teve 2 questões essa semana que a gente tem que ressaltar. Primeiro, aquele depoimento ao juiz lá em Brasília. Foi destruidor. Ele mostrou a inconsistência. Até o Reinaldo Azevedo teve que admitir. Eu não sei quem é. Quem? Não conheço. Não é das minhas relações. Até ele fez um artigo falando da inconsistência geral lá. E o Lula fez um discurso. E ontem na Previdência a mesma coisa. Você sabe que essa semana
eu acho que a gente teve a comprovação que tem uma mudança na correlação de forças na sociedade. As passeatas não foram passeatas qualquer. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma passeata de 100 mil. Aqui na Paulista, tem gente que disse 200 mil, teve gente que falou em 500 mil pessoas. E era um público A CUT fala em 500 mil pessoas. E era um público muito mais amplo. Não era o público tradicional da esquerda. No Rio de Janeiro, escolas particulares pararam. Escolas particulares da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem uma mudança. O que o senhor quer dizer com mudança de correlação de forças? Estão indo para a rua pessoas diferentes daquelas que vão sempre, porque são mobilizadas pela CUT, pelo PT, pelos movimentos sindicais. Exatamente. É um público novo, que não necessariamente é de esquerda, mas que começa a perceber que aquilo que nós dizíamos desde lá atrás, que o golpe era um golpe para entregar o país, entregar o pré-sal e retirar direito de trabalhadores. Isso está ficando muito claro, principalmente a partir da reforma da Previdência. Ontem, quando eu falava das escolas particulares, que tem um ataque aí grande aos professores. Sim. Acaba com a aposentadoria especial. Sim. Né? E eu vi uma movimentação muito grande. Mas não só isso. Eu vou dar outro dado para você. O Renan Calheiros, na semana passada, no Senado Federal, disse que quem mandava no governo do Temer era Eduardo Cunha da cadeia. Isso. Ele tem razão. O Renan. Ele é do PMDB. É. Ele participou também do golpe. Ele sabe de coisas lá de dentro desse Claro. negócio. Então, mas eu fiquei olhando, o Renan não é de ter uma reação assim impossível. Na minha avaliação... Pregar prego sem estopa. Exatamente. Na minha avaliação, aquilo é um cálculo eleitoral. O Temer no Nordeste tem mais de 80% de ruim e péssimo. O Temer está muito desgastado. Então a reação do Renan para mim... Mas nem quando ele se apresentou como o pai da transposição do São Francisco? Ah, mas aquilo não colou para ninguém, imagina. O Temer chegou lá em Monteiro, na Paraíba e Sertânia, em Pernambuco, foi vaiado. O pessoal fora gritava, olê, Lula lá. Era isso que gritavam do lado de fora. Mas eu estou achando que o Renan já começa a antecipar um movimento que vai ser de muitos parlamentares também. Que é quem quiser ter vida em 2018 no processo eleitoral vai ter que se distanciar do Temer. Então eu diria que esse movimento do Renan e de muitos parlamentares que começam a criticar a reforma da Previdência e as passeatas indicam uma mudança. Mas o senhor tem sentido isso na convivência com parlamentares, com senadores do PMDB? Sobre a reforma da Previdência, eles estão tudo fazendo discurso contra. Muitos parlamentares da base governista. E na verdade, o que sustenta o governo Temer é essa agenda de reforma. Né? A mídia e o grande capital está sustentando por isso. Hoje, a agência Bloomberg, americana, considerou que é muito importante fazer essa proteção dos políticos apanhados em corrupção, porque é indispensável que o presidente Temer tenha condições políticas para realizar as reformas necessárias ao povo brasileiro e aos banqueiros que a Bloomberg representa. A Bloomberg é uma agência de notícias para bancos, não é? Então ela defende os interesses dos bancos. Eu acho que tem uma turma inteira que dizia o seguinte, olha, é só tirar a Dilma que o país sai da crise política e sai da crise econômica. Eles diziam o seguinte, que era só um problema de confiança dos empresários. Então tirava a Dilma, recuperava a confiança e vinham os investimentos. Isso é de uma ignorância impressionante. Não está tendo investimento porque as pessoas não estão comprando. Porque o desemprego está aumentando, porque está caindo o salário. O senhor lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado tem sentido algum tipo de inquietação dos empresários com esse governo? Eu tenho sentido, principalmente a partir de 3 decisões. O fim da política de conteúdo local, política de conteúdo nacional, que é um crime. Tem um documento da Fiesp duríssimo, porque veja bem, a Fiesp dizendo o seguinte, como é que num processo de depressão econômica, 8%, nós já estamos acumulando 8% de recessão, nós vamos acabar com a política de conteúdo local que gera 700 mil empregos no país. É toda uma cadeia, indústria de uma cadeia de óleo e gás, que foram montadas, porque são obrigadas a fazer aqui no país. Nós vamos voltar a comprar plataforma, navios fora do país, Paulo Henrique. Então, isso é uma loucura. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o BNDES. O BNDES devolveu 100 bilhões ao governo federal e tem 100 bilhões a mais em caixa sem emprestar. E agora um terceiro ponto, a mudança na TJLP. Porque sem a TJLP, que se eu não me engano está em 7,5%,
Se a gente acaba com a TJLP, não vai ter investimento em longo prazo no país. Porque ninguém vai pegar a taxa Selic para fazer investimento em longo prazo. Então, nós estamos aqui travando o país. E setores do empresariado, para mim, começam a reagir com força em cima dessas 3 questões. Eles já estão procurando um senador do PT para reclamar do governo? Tem muita reclamação sobre isso. Tem muita reclamação também de empresários que acreditaram naquela história, que o problema era um problema de confiança. E estão vendo que o país está sem rumo. Porque veja bem, Paulo Henrique, os estados estão quebrados. Então. Não é só Rio, Espírito Santo, é quase todos os estados do Brasil. Os municípios em situação difícil. As empresas têm uma dívida de 80% do PIB, a maior dívida da história das empresas brasileiras. Consumo das famílias, que representa 68% do PIB, ou seja, não tem como a gente sair dessa situação sem melhorar o consumo das famílias. O que está acontecendo? Desemprego, tem gente prevendo desemprego de 14% no final do ano. Desemprego crescendo. Salário caindo abaixo da inflação. Alto endividamento. E aí o governo federal, que era o único que podia estimular a economia, a demanda, o que é que o governo federal faz? Ajuste um plano de austeridade. Que só agrava a questão. E nesse capítulo, o senhor, como senador do Rio de Janeiro, tem observado, está acompanhando o que acontece agora nesse governo com a Petrobras? A Petrobras, se você ter uma ideia, saiu de um investimento de 1,9% do PIB para 0,86% do PIB. Um dos motivos da crise do estado do Rio de Janeiro é porque hoje nós estamos numa loucura no Brasil. No meio de uma recessão como essa, só se fala em ajuste. A agenda do Brasil tem que ser a agenda do crescimento econômico, da proteção do emprego. Então, o que está acontecendo no Rio? O Rio só vai sair daquela crise quando a economia voltar a crescer. Só que o Rio depende muito da Petrobras. Muito. Com essa Petrobras aí, eu não sei como o Rio vai sair dessa crise. Porque, veja bem, ela diminuiu o investimento dela e ela acabou com a política de conteúdo local. Ela saiu de quanto por cento do PIB? De 1,9% do PIB para 0,86%. Então ela recolheu investimentos. Caiu mais da metade. E acabou com a política de conteúdo local, que prejudica especialmente o Rio de Janeiro. Porque os estaleiros, a maior parte dos estaleiros estão lá. Claro. Toda aquela cadeia de óleo e gás está montada ali pelo Rio de Janeiro. Sim. Quando você sai do Rio, vai para Niterói e olha para a direita, os estaleiros estão parados. Você sabe que o Lula, em 2009, eu acho que em 2009 ele se comportou muito bem naquela crise, que era uma crise também recessiva. O que é que ele fez ali? Aumentou o investimento público, as obras do PAC. Foi. E aumentou o investimento social em 2009 de 10%. É o que ele dizia, colocar dinheiro na mão do pobre. O que é que ele fez também? Pegou a Petrobras, e a Petrobras teve um papel ali fundamental de ampliar os investimentos para ajudar a superar a crise. E pegou o BNDES e os bancos públicos. Então, veja Banco do Brasil e Caixa Econômica. Tudo isso está sendo desmontado. Ao invés de aumentar investimento, nós estamos diminuindo investimento. Desmontando o BNDES. Acabando com os investimentos da Petrobras. Não tem como o país sair da crise dessa forma. Mas por quê? O que eles querem? Olha, é uma loucura completa. É o desmonte do estado de bem-estar social aqui. Com a velocidade, Paulo Henrique. Paulo Henrique, fica até difícil a gente acompanhar o governo do Temer. É tanto ataque. Eu sei, por exemplo, que muita gente não está acompanhando o que está acontecendo com a Petrobras. Eles estão entregando a preço de banana campos de petróleo, campos de pré-sal, Carcará, né? Estão vendendo a BR. Você sabe que ontem teve uma decisão do Tribunal de Contas da União mandando suspender o processo da BR para reiniciar. Porque eles estão fazendo uma privatização que nem o Fernando Henrique teve coragem de fazer. Porque o Fernando Henrique Cardoso teve aquela privatização criminosa. Foi. Vendeu a Vale por 4 A privataria, A privataria. Mas ali tinha o quê? Vendeu a Vale por menos dinheiro que a Vale tinha dinheiro em caixa. Mas ali tinha o quê? Você lembra que tinha leilão? Tinha. Ele tinha um Programa Nacional de Desestatização. Tinha uma série de regras. A gente ia fazer as passeatas, tinha um leilão em Bolsa de Valores. Na Bolsa. Agora, o Temer estava vendendo a BR e vendeu a Nova Transportadora do Sudeste. Sabe como? A Nova Transportadora do Sudeste por convite. Não houve licitação. Ele chamou uma empresa que chama Brookfield. Sim. E vendeu por 5 bilhões. Sem licitação. Sem licitação. Aí o TCU ontem tomou uma decisão dizendo que daqui para frente a BR não pode ser dessa forma. Ou seja, eles podem até fazer,
mas eles têm que seguir a regra, né? Então, é um escândalo aqui que está acontecendo. Tem um campo, eu até marquei aqui para mostrar, porque eles já entregaram. Olha, Carcará, eles entregaram para a empresa norueguesa também convite, sem licitação. Você chama e diz, olha, 1 bilhão. Na Brookfield foi 5 bilhões. Isso é um espaço para o maior escândalo da história do país. Tem um campo até, que eu queria que você pesquisasse depois, para não parecer que é mentira minha aqui, o campo de Xerelete, que eles doaram à Total francesa, de graça. Doaram? Doaram. Xerelete. Eu queria depois que você fosse atrás, que fica parecendo que é exagero nosso dizer isso aqui. Olha, venderam 100% do campo de Baúna, 50% Tartaruga Verde, tudo de forma ilegal. Dessa forma que eu estou te falando aqui. O Pedro Parente, isso aqui a gente vai ver nas páginas da História do Futuro. O maior escândalo da Petrobras está por vir. Não estão fazendo isso com licitação, estão usando um decreto, que é o decreto 2745, que era um decreto que falava sobre procedimento licitatório simplificado, para pequenas compras. Eles estão parafuso, máquina de triturar papel, papel higiênico. Eles estão vendendo assim. Você veja que você tem que ter aí impessoalidade. Claro. Né? Então, qualquer diretor da Petrobras, o cara negocia uma venda num valor desse, isso aqui é um absurdo. Claro. Eu espero que a gente consiga fazer uma denúncia grande desse processo todo. O senhor é candidato a presidente do PT? Sou. Sou porque... Com que bandeira? Eu primeiro acho que o Lula tem que antecipar a candidatura dele, já para agora, para 2017. Quando? Ele, na verdade, já começou a andar como candidato. Já. Domingo, eu quero falar aqui, ele vai estar na transposição de São Francisco, vai junto com a Dilma, vai levar o Ciro Gomes, que eu acho muito importante. Muito importante. E o Ciro era o ministro da integração. Sim, foi quem começou a obra. E vou te contar, Paulo Henrique, vai ser um levante do Nordeste. Eu sou paraibano, eu sou senador pelo Rio, mas tenho muito orgulho de ser nordestino. E minha família está lá, estão dizendo que é caravana de tudo que é lugar. Eu acho que vai ter 100 mil pessoas abraçando o Lula lá. Né? Como é que é? Sai de... O destino é Monteiro. O Lula vai pousar em Campina Grande, às 11 horas. Paraíba. Na Paraíba. E nós vamos em carreata para Monteiro. Vai ser uma festa. Né? E eu digo o seguinte para o Lula vai ter que molhar os pés lá no Rio São Francisco. Um gesto simbólico, todo mundo. Claro. Né? Porque essa é uma obra de um estadista, que teve visão. Você sabe que falam de Dom Pedro II, mas é desde Dom Pedro I que falam nessa obra. Um sujeito como o Temer nunca faria uma obra, um sujeito pequeno. O Fernando Henrique não ousou sequer pensar no assunto. Fernando Henrique não tinha investimento algum. Nunca. Era... Eu dizia no blog Conversa Fiada que você não consegue apontar nenhuma obra do Fernando Henrique que usasse cimento e tijolo. Ele não fez uma ponte. Exatamente. Uma ponte. Não, foi um governo de austeridade. 8 anos de 0 obras. Foi um governo de austeridade. No dia 27, o Lula vai no Rio, que é um ato grande que nós vamos fazer no Rio. No dia 21 de abril, ele vai receber aquela comenda lá em Ouro Preto. Então agora, nesse período, eu acho que inclusive Ouro Preto é simbólico. Claro. Ele lançar as bases de um discurso e de um programa para tirar o país da crise. Ou seja, ele já está em campanha para presidente. Exatamente. Eu acho que a gente tem que antecipar isso. Agora... E não pode ser ao mesmo tempo presidente do PT. Esse é o seu raciocínio. Claro, eu não seria candidato nunca, Paulo Henrique, contra o Lula, mas o Lula tem dito para mim o seguinte, olha, é um erro eu ser candidato a presidente do PT, porque eu tenho que cuidar da campanha presidencial. Né? O presidente do PT tem que ajudar a articular isso, organizar a militância, conversar com os partidos. É esse o processo que tem que fazer. Eu coloquei meu nome porque eu acho que o PT vive um processo grande de acomodação, de burocratização, distanciamento da realidade, do cotidiano. Chegou até a dar entrevista à Veja ao PT, né? Pois é, eu decidi entrar nisso aqui a partir daquela discussão sobre a presidência da mesa da Câmara e do Senado. Que eu fui para uma reunião do Diretório Nacional e teve uma maioria que quis aprovar aquilo. E ali... A participação do PT na eleição do presidente do Senado e presidente da Câmara. O PT votar em Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Eu dizia, Rodrigo Maia, conhecido também como Botafogo, e Eunício Oliveira, conhecido como Índio. E eu dizia para o pessoal assim, pessoal, isso aqui é um descolamento da realidade, de uma militância que está enfrentando esse golpe, que foi para as ruas com tudo. É fazer uma opção por um cargo na mesa em abandono a esse pessoal. Era um equívoco gigantesco. E ali houve uma coisa muito interessante. Houve um levante da base petista.
da militância. Porque esse pessoal quer um PT com garra, que seja capaz de enfrentar o governo do Temer, a restauração do neoliberalismo. Então, eu, sinceramente, acho que tem um grau de acomodação muito grande. Tem um outro problema, falta de democracia também. O PT, a força do PT vinha de suas bases. Isso. Não pode virar só um partido de parlamentares, um partido institucionalizado. E tem um ponto que é o ponto que mais me anima. É que eu estou convencido que a gente tem que eleger Lula presidente da República, mas tem que ser com um programa que aponte passos à frente. Porque eu acho que nós exageramos numa política de conciliação. E subestimamos muito a luta de classes no país. Por exemplo, passado 13 anos do nosso governo, dá para explicar a gente não ter feito democratização dos meios de comunicação? Não dá. Não ter dado um chega para lá na Rede Globo? Não dá. No fundo, era uma ilusão de que era possível governar numa política de conciliação de classes e a gente acabou sofrendo um golpe. Claro. E quem rompeu essa política de conciliação foram as elites do país. Evidente. No próximo período do presidente De Lula... que a Globo é instrumento. Claro, de que é instrumento. Mas não só isso. Quando eu falo subestimação da luta de classe, a própria relação com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, Sim. tinha isso. Claro. Um excesso de republicanismo. Claro. Como se nós estivéssemos aqui numa democracia plena. Como se os setores empresariais do sistema financeiro não interferissem nisso. E tem mais. Hoje nós estamos vivendo uma etapa do capitalismo, no neoliberalismo, que a margem de manobra é muito pequena. O Lula, para continuar fazendo um governo, incluindo pobres, de reformas profundas, ele dessa vez vai ter que mexer no andar de cima. Vai ter que tributar as grandes fortunas. Sim, aumentar o imposto de renda. Claro. A progressividade do imposto de renda, claro. Porque no Brasil quem paga imposto é trabalhador Isso, e a classe média. Você sabe que tem uma coisa que tem no Brasil, que só tem aqui e na Estônia, que é isenção tributária para distribuição de lucros e dividendos. Isso. Brasil e a Estônia. É uma contribuição do Brasil à história da humanidade. Você sabe que... Agora, senador, tem um aspecto nessa sua explicação para por que é candidato a presidente da PT, que eu gostaria que eu, como carioca, e o senhor, como paraibano, eleito pelos meus conterrâneos, talvez não pudesse menosprezar. Chega de o PT ser paulista, né? Eu acho... tem um sentimento no Brasil um pouco disso, que o PT tem que ser mais nacional. Claro. Só tem paulista. E aqui é onde o PT também está mais burocratizado. Tem muita gente boa, mas tem um PT muito burocratizado, parece cansado, entendeu? Uhum. Por isso que eu digo... Mas não é só burocratizado, eu que moro aqui posso dar o meu testemunho, é um PT assim com umas tinturas tucanas, assim com umas linhas, digamos, um verniz quase Marta Suplicy, entendeu? Que contaminou o PT por muito tempo. Tem isso muito. Tem gente no PT que ainda defende hoje, na discussão da reforma da Previdência, que o PT sente com o governo e tente melhorar alguns aspectos, ou seja, viraríamos sócios dessa reforma da Previdência ante o povo. Claro. Então é isso, eu acho que na verdade o que está motivando é essa tentativa de resgatar um pouco o PT das origens, da militância, da base. E eu estou tendo uma acolhida muito grande, porque, Paulo Henrique, a militância do PT está querendo um enfrentamento, quer uma postura mais altiva. Sei. E o que o senhor diria do fato de o José Dirceu hoje comemorar o aniversário na cadeia? Eu acho um escândalo o que fizeram aqui, uma perseguição. Acho que faltou firmeza do PT no princípio, né, desde o processo do mensalão. Eu acho um escândalo, eu tenho uma solidariedade grande. Eu acho que o Lula não teria chegado à presidência da República sem a presença do Zé Dirceu. Olha, se o Zé Dirceu cometeu erros, uma coisa eu digo, eu acredito na conduta pessoal dele. Como pessoa, não considero o Zé Dirceu uma pessoa desonesta, muito pelo contrário. E é impressionante aqui, só está preso, a seletividade é muito impressionante. O caso do... E estão prendendo agora na fase de inquérito. Você prende no primeiro, na fase de inquérito. É um excesso de prisão preventiva nesse país vergonhosa. Temer vai até 2018? Olha, o PSDB, a mídia, eles querem levar o Temer até 2018. O problema é que eu acho que talvez não consigam. É por isso que eu estou defendendo o lançamento de Lula já. Não Lula 2018. Lula presidente. Por quê? Porque é o seguinte, se o Eduardo Cunha
eles estão tentando fazer um acordão para tirar Eduardo Cunha da cadeia. Da cadeia. O que o Renan falou é verdade. O Eduardo Cunha está mandando, né? Nomeação do Osmar Serragro da Justiça. Sim. Eu desconfio que ele tenha participado da indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo, porque eles estão indo consultar o Eduardo Cunha por tudo. Você já viu as perguntas que Eduardo Cunha faz para o Temer, quando coloca o Temer como testemunha? Mas o Moro censura as perguntas do Eduardo disso. Cunha. Eu sei disso. O Moro não gosta das perguntas. Mas o fato é que nós vamos ter o aprofundamento da crise econômica, a crise política e uma crise social que eu acho que é já a convulsão social. E se surge alguma coisa do Eduardo Cunha, uma delação do Eduardo Cunha, ou daquele doleiro Funaro, eu acho que o governo pode se desconstituir. Pode ser uma desmoralização tão grande que não tenha mais jeito. Ou então o Congresso aprovar esse perdão à propina, à Caixa 2, distinguindo a Caixa 2 do lulopetismo, da Caixa 2 imaculada dos tucanos e PMDBista, como fez o presidente Fernando Henrique Cardoso. Se o Congresso aprovar isso, vai ser outro escândalo. Vai ser outro escândalo. Então eu acho, Paulo Henrique, que o governo pode se desconstituir. Ficar tão feio que eles não consigam segurar mais. Aí vai entrar uma polêmica. Eleição direta ou indireta. Eu acho que esse Congresso Nacional não tem chance, não tem condições de eleger um presidente da República. Você veja que até o Fernando Henrique Cardoso, quando foi perguntado sobre isso lá no Mário Sérgio Conte, ele disse, não, tem que ser eleição direta. Foi uma reação meio impulsiva ali, mas eles sabem que Foi não um deslize. Foi um deslize. Um mau momento. Mas eles sabem que não vai ser fácil eles elegerem um presidente da República de forma indireta. É por isso que eu acho que a gente tem que levantar a bandeira do Fora Temer, mais diretas. Quando é a eleição para presidente do PT? É um processo longo, que começa agora em 9 de abril, onde vai ter um processo de votação direta nos municípios. Aí no mês de maio tem congressos estaduais. Em junho vai ter eleição num congresso nacional. Onde vai ser? Vai ser aqui em São Paulo. De novo? Em São Paulo de novo, com 600 delegados. Sei. E desses 600, o senhor acha que tem quanto? Eu quero ter 301, viu, Paulo Henrique? Eu estou trabalhando, estou viajando nos estados. Eu noto a empolgação. Contraditoriamente, se fosse eleição direta, eu acho que eu já teria ganho. Porque Quem será o seu adversário? a tendência é ser o tesoureiro do PT, chamado Márcio Macedo, de Sergipe. Sim. Que é uma boa pessoa. Mas eu acho que para ser presidente do PT no ano 2017, ano 2018, que vai ter eleição, tem que ter alguém de visibilidade pública. Né? Eu acho que não é um nome mais da burocracia para assumir num momento como esse. É um PT mais combativo, um PT que dialogue mais. De palanque? Um PT que consiga dialogar com a juventude. Que a gente precisa de juventude. Se reaproximar dos movimentos sociais. Entendeu? É por isso que eu estou me colocando aí. Sabe que eu tenho muita crítica. O PT teve muitos erros, a gente podia ter feito mais no governo, mas nós fizemos uma inclusão social muito grande. Foi. E eu vejo assim, a Globo, esse massacre da Globo em cima do PT, Paulo Henrique, é porque eles sabem o seguinte, se destruir o PT, eles ficam livres para retirar direito de trabalhadores, para retirar tudo que é conquista. Então, eu decidi brigar pelo PT, para que o PT volte a ser aquele PT aguerrido, que tenha força para conduzir novamente o Lula à presidência da República. O senhor voltou a ser presidente da Uni? Eu nunca deixei. Na verdade, eu nunca deixei, entendeu? Você sabe que eu sou muito amigo do Requião, porque sei. a gente também tem um estilo muito parecido, Eu entendeu? sei. Que é de, olha, nós não podemos perder a nossa capacidade de crítica, entendeu? Nós votamos, eu e o Requião, no governo da Dilma, contra aquele ajuste fiscal. Da Dilma, do Levi. eu sei, do Levi. Aquele era um escândalo. Então, o PT também tem que ter mais senso de crítica a posições do próprio governo. Você sabe que o Levi foi o coveiro, eu estou convencido que o Levi foi o coveiro ali da Dilma. Né? Eu quero agradecer muito, foi uma honra recebê-lo aqui Muito na obrigado, TV Paulo. Afiada. E vamos atrás dessas pesquisas e eu vou ver o que aconteceu com Xerelete, Xerelete. que é o desafio ao qual o Conversa Afiada está submetido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.